Olá! Esse é o artigo Gravação de violão utilizando duas técnicas de captação estéreo, feito por mim, Márcio Gonzaga Leles Júnior, aluno do Bacharelado em Música Popular pela UFMG, e por Fernando Braga Campos, doutorando em Música, Sonologia e pesquisador de produção musical da Escola de Música da UFMG. Esse artigo tem como objetivo geral a análise comparativa de uma gravação de violão utilizando duas técnicas de captação estéreo diferentes, Spaced Pair e Mid-Side. E tem como objetivos específicos compreender melhor a sonoridade resultante de cada uma das técnicas, destacar as diferenças estéticas e técnicas, além de ressaltar a relevância de uma definição estética no processo de produção de um material fonográfico. Os aspectos utilizados para fazer a análise comparativa escolhidos foram gráfico de resposta do espectro de frequência, amplitude por frequência, gráfico de resposta do espectro de frequência, frequência por tempo e valores artísticos. O advento da gravação sonora surgiu entre o final do século XIX e o início do século XX. Com o passar dos anos, o processo de gravação foi difundido, criando assim técnicas e a padronização de alguns dos processos. As técnicas de captação estéreo são hoje largamente utilizadas. Um dos objetivos principais é captar a maior parte possível das frequências produzidas pela interação entre o instrumento e a ressonância da sala. Dentre as técnicas de captação estéreo mais utilizadas, foram escolhidas duas para comparação: o par espaçado, expressão traduzida do inglês Spaced Pair, e o Mid-Side, ou MS Matrix, em tradução literal, meio e lados. No presente artigo, pretende-se analisar, a partir de uma única gravação de violão, as principais características dessas duas técnicas de captação, ressaltando aspectos artísticos e o espectro de frequência dos sinais resultantes. Para abordar a captação estéreo, precisamos entender dois fatores primordiais: o microfone, responsável pela transdução do sinal acústico em sinal elétrico, e a fonte sonora, no caso, o violão. Na captação mono, um único microfone é apontado na direção do instrumento, buscando representar sonoramente a imagem do mesmo. A escolha do microfone é um fator muito importante no processo de captação. As variáveis mais determinantes para essa escolha são modo de transdução, condensadores dinâmicos e etc., padrão polar de captação, direcionalidade e sensibilidade. Uma vez escolhido o microfone e tomados os devidos cuidados com o nível de sinal de entrada, com a relação sinal-ruído e com o efeito proximidade, procedeu-se à análise da característica timbrística do sinal captado. É um processo de análise estética de validação, de responsabilidade do produtor, como David Miles Huber diz em seu livro Modern Recording Techniques. A escolha do microfone apropriado é apenas metade da história. O posicionamento de um microfone costuma desempenhar um papel igualmente importante e é uma das ferramentas mais valiosas do engenheiro. Como o posicionamento do microfone é uma forma de arte, não existe certo ou errado. As técnicas de posicionamento, que são consideradas ruins, podem ser facilmente aceitas como prática normal em 5 anos, à medida que novos estilos musicais evoluem. Quando se trata de captação estéreo, precisamos nos atentar para outros fatores importantes. Certos de que foram tomados os mesmos cuidados no fluxo do sinal citados acima, partimos para a definição da estética a ser utilizada. De acordo com o artigo Microphone Space and Angling, as técnicas de captação estéreo são baseadas no conhecimento de como a informação direcional é percebida pelo sistema auditivo do ser humano. Ou seja, quando existem dois microfones idênticos captando a mesma fonte sonora, a distância x entre eles determina uma pequena diferença de tempo na captação de um microfone em relação ao outro. Para além do atraso no som direto, outras informações provenientes do equilíbrio espectral diferente entre os sinais de cada um dos microfones utilizados dão conta das reflexões da sala, do seu tamanho e da composição dos materiais de que é revestida. Quando produzidos por um sistema de alto-falantes para a audição do material gravado, o ouvinte tem a percepção das interações do instrumento com o ambiente e as reflexões estão espacializadas no campo estéreo. Importa ressaltar que a diferença de tempo que o som leva entre dois microfones que registram uma determinada execução resulta de forma mais ou menos perceptível no fenômeno conhecido como comb filtering. Tal efeito é produzido pelo cancelamento de fase quando o instante inicial do ciclo das ondas sonoras não coincide no tempo. Esse pequeno atraso, se não for considerado anteriormente na escolha da distância entre os microfones, pode resultar no cancelamento de determinadas frequências do espectro sonoro. O cancelamento de fase é facilmente percebido quando ocorre nas frequências graves, especialmente porque a queda de energia média no sinal é grande.
definimos para a nossa análise que serão utilizadas as técnicas Spaced Pair e Mid-Side. A técnica de captação estéreo Mid-Side, ou MS-Matrix, consiste em dois microfones, um com o padrão polar bidirecional e o outro com o padrão polar cardioide. Eles ficam alinhados de forma com que o cardioide fique direcionado para a fonte sonora e o microfone bidirecional fique perpendicular à fonte sonora. As cápsulas são coincidentes no espaço em relação à fonte sonora. Essa técnica de captação consiste não apenas no posicionamento dos microfones, mas também conta com um trabalho de edição em uma mesa de mixagem, ou em uma DAW. O microfone com padrão polar cardioide, direcionado à fonte sonora, chamamos de mid. Já o microfone com padrão polar bidirecional, posicionado perpendicularmente à fonte sonora, chamamos de side. Temos dois canais captados, o mid e o side. Duplica-se o canal do side, inverte a fase de um deles e posiciona-se o panorama de cada um no extremo do estéreo. Na captação mid-side, o microfone mid capta apenas o som direto da fonte sonora e o microfone side apenas as reflexões do ambiente. Assim, após a construção da matriz MS no software, temos dois extratos para serem misturados da forma mais conveniente à produção. No mid, prevalece o som direto, no side, o som da ambiência. O nível de cada canal define o resultado entre o mais seco e o mais reverberante. Já a técnica denominada Spaced Pair, ou AB, consiste em um par de microfones idênticos do mesmo padrão polar, podendo ser usados os microfones de padrão polar cardioide ou omnidirecional. Existindo uma distância diferente entre cada microfone e a fonte sonora, haverá uma diferença de tempo entre o som captado pelos dois microfones. Essa diferença evidenciará, na percepção da imagem de estéreo, onde a fonte sonora se encontra em relação aos microfones, criando na percepção do ouvinte a imagem da fonte sonora. A técnica de captação estéreo AB é uma captação por diferença de tempo. A análise terá foco comparativo entre os aspectos de resposta de frequência do espectro harmônico, auditivamente e através de leitura de gráfico. Além desses aspectos, também analisaremos o conteúdo artisticamente. A gravação foi feita de forma com que ambas as técnicas de captação fossem utilizadas ao mesmo tempo, evitando assim possíveis variações de performance. O instrumentista convidado foi o mestrando em Música e Cultura pela UFMG, Bruno Rocha. O trecho gravado foi a canção Hey Hey, composta por Eric Clapton. A gravação foi realizada no estúdio laboratório da Escola de Música da UFMG, e foram utilizados 3 microfones octava, com cápsulas casadas. Os cabos utilizados foram Santo Ângelo coaxial balanceados com os plugs XLR Neutrik, tudo ligado em 2 pré-amplificadores Neve 1073, e a conversão AD foi feita pela interface de áudio Digi 003, e a DAW utilizada foi o Avid Pro Tools 11. O material sonoro para análise foi captado seguindo a rigor os parâmetros estabelecidos e registrados anteriormente. A gravação foi realizada utilizando ambas as técnicas de captação estéreo ao mesmo tempo, como podem observar na imagem. O posicionamento escolhido foi um microfone condensador tipo Pencil de padrão polar cardioide apontado para o 12º traste do violão. Esse microfone será utilizado em ambas as técnicas de captação, já que atende aos pré-requisitos de ambas. Além desse, posicionamos um microfone condensador tipo Pencil de padrão polar bidirecional com as cápsulas coincidentes ao microfone cardioide alinhado acima. Esse será utilizado na técnica de captação MS-Matrix. E um microfone condensador tipo Pencil com padrão polar cardioide posicionado acima do ombro direito do instrumentista, com a intenção de captar uma sonoridade próxima ao que o músico está habituado a ouvir. Esse microfone será usado na técnica de captação Spaced Pair, como podem observar na imagem.
Para a análise, nomearemos a técnica Spaced Pair, ou AB, de técnica 1, já a técnica MS Matrix chamaremos de técnica 2. Analisando auditivamente, ambos os resultados contam com um timbre agradável e bem definido do instrumento, além de equilibrados em sua gama de frequências. Comparando os resultados apenas com a audição, chegamos a algumas conclusões. Dentre os dois resultados, o material colhido através da captação com a técnica 1 foi onde percebi uma maior proeminência do som direto do instrumento. Já o material colhido através da técnica 2, existe um equilíbrio maior entre o som direto e o som da sala. Na técnica 1, temos a impressão de que o violão está centralizado, quase como um violão captado em mono. Já na técnica 2, a impressão é de que o violão está levemente deslocado para a esquerda em relação ao centro. Temos uma sensação clara de uma ambientação estéreo e de uma definição do som do ambiente reagindo com o som do instrumento. Também foi possível perceber mais efeito de proximidade na técnica 1. Em consequência disso, temos um som de violão com um pouco mais de energia nos graves. Para a análise teórica, foram criados gráficos do espectrograma de cada um dos materiais colhidos através do software dedicado Sonic Visualizer, como podemos ver nas imagens. O primeiro gráfico relaciona frequência, no eixo Y, sob tempo, o eixo X. De acordo com o guia do Sonic Visualizer para um musicólogo, disponibilizado no site da Unirio, quanto mais intensa a cor, mais intensa é a nota tocada. Entre 250 Hz e 500 Hz, encontramos as notas fundamentais. Os registros acima no espectro sonoro tratam-se de harmônicos de cada nota da melodia. Analisando e comparando os gráficos apresentados, podemos constatar que o som captado através da técnica 1 tem mais intensidade, além de maior proeminência de harmônicos em relação ao som captado pela técnica 2, o que pode justificar a sensação de proeminência de som direto do violão que constatei na análise auditiva. Já a menor quantidade de harmônicos agudos registrados pelo gráfico da técnica 2 pode ser devido à captação das reflexões do som do violão na sala pelo instrumento. Dessa forma, devido ao tamanho do comprimento de ondas agudas ser menor, elas se perdem antes de chegar ao transdutor. Agora podemos ver o gráfico amplitude por frequência, onde a amplitude é medida de -80 até 0 dBV, e 0 é o ponto de distorção. Frequência é representada em notas do teclado de um piano, onde a primeira tecla da esquerda representa a frequência em seu ponto mais grave, próximo a 0 Hz, e a última tecla da direita representa o ponto mais agudo, próximo a 23 kHz. A tecla azul representa 270 Hz, e as teclas na cor cinza representam as oitavas. Podemos observar sobre uma visão comparativa de 3 momentos do material sonoro: 1 segundo, 16 segundos e 20 segundos. Através dos gráficos apresentados, podemos perceber que, apesar das imagens serem muito similares, algumas diferenças vêm à tona. Temos na técnica 1 os picos registrando uma amplitude maior em toda a gama de frequências, constatação que mais uma vez corrobora com a análise auditiva e pode ser justificada pela maior sensação de captação do som direto do instrumento em relação com o material coletado pela técnica 2. Também podemos afirmar que a técnica 2 em todos os momentos mostrou um maior equilíbrio entre seus picos e vales, principalmente na região dos médios. A técnica 1 registrou mais energia na região dos graves, o que reafirma as impressões de análise auditiva sobre a maior sensação de um efeito proximidade na mesma. Através dessa pesquisa, podemos concluir que as variáveis na produção fonográfica são infinitas, assim como as possibilidades. Pequenas diferenças de posicionamento dos microfones em relação ao instrumento podem nos levar a diferentes possibilidades em busca de um objetivo estético. Tivemos a comparação entre duas técnicas de captação estéreo, onde obtivemos resultados significativamente diferentes entre si. Cada um dos resultados certamente atenderá de forma eficaz a cada objetivo estético trabalhado. Existem diversos outros fatores que o assunto nos instiga a dar sequência a essa pesquisa, fatores importantes nas especificidades de cada resultado sonoro proeminente das duas técnicas de captação, como diferença de fase em cada um dos processos. Mas com a análise comparativa proposta por esse artigo, já podemos entender melhor sobre o processo de captação e a importância de uma proposta estética na hora de produzir um material fonográfico. Esta foi a apresentação do artigo Gravação de Violão utilizando duas técnicas de captação estéreo, escrito e apresentado por mim, Márcio Gonzaga Leles Júnior, bacharelando em Música Popular pela UFMG, e por Fernando Braga Campos, doutorando em Música e Sonologia, pesquisador de produção musical da Escola de Música da UFMG. Obrigado.